Quando começamos um estudo espiritual. Trecho nota de gabinete. Quando começamos um estudo espiritual, a maioria de nós está pensando nos benefícios que esperamos receber dele. De uma forma ou de outra, o objetivo de buscar qualquer tipo de ensino é para o benefício próprio ou alguma forma de autoaperfeiçoamento. Seria muito incomum alguém sair e procurar um ensinamento que beneficiaria o mundo, porque, até que a sua consciência tenha sido espiritualizada, os interesses de uma pessoa estão preocupados principalmente com ela e sua família. É surpreendente quantas pessoas, ao ouvir falar desta obra, escrevem e pedem ajuda para um membro de sua família que tem alguma deficiência física, mental ou moral. Mas, quando lhes é dito que deve haver alguma cooperação e estudo da parte deles, nada mais é ouvido deles. Aparentemente, seu interesse não vai muito além de si mesmas e, embora seja verdade que isso não acontece em todos os casos, a maioria das pessoas busca, em maior ou menor grau, apenas beneficiar-se. Mas isso não deve ser verdade para os alunos do Caminho Infinito, porque, quase desde o início, como parte da mensagem do Caminho Infinito, os alunos foram instruídos a continuar o trabalho mundial. Como resultado, grupos foram formados em todo o mundo, trabalhando secreta e sagradamente para trazer luz à era espiritual. O próprio fato de que hoje temos um caminho infinito deve indicar que chegou a hora da Terra para tal transição na consciência. Uma mudança que ocorre quando nossa consciência está aberta puramente para receber a percepção do Cristo residente, sem qualquer razão para fazê-lo. Ainda que vivamos somente de acordo com os 10 mandamentos e com o Sermão da Montanha, ainda assim estamos vivendo de acordo com a mensagem da verdade. Mas podemos nos afastar da mensagem da verdade a qualquer momento em que nossas meditações deixem de ter algum pensamento de aperfeiçoamento. No início dos anos 1900, o mágico elétrico Steinmetz disse que o segredo do poder espiritual seria revelado neste século. Sua previsão está prestes a se concretizar, porque a era que agora está chegando ao fim não só deu ao mundo grandes descobertas e invenções científicas, mas também a mensagem da verdade. A mensagem da verdade inclui aqueles princípios com os quais a maioria de nós está familiarizada e que estão ocultos nos 10 mandamentos e no Sermão da Montanha. Os seres humanos são tão completamente centrados e circunscritos a si mesmos, entretanto, que honestidade e integridade não são naturais para eles. A autopreservação, em vez da honestidade e integridade, é geralmente aceita como a primeira lei da natureza humana. Foi até considerado necessário ordenar que amássemos nossos pais e mães. Mesmo isso não é natural para os seres humanos, e por isso teve que ser ensinado a eles. Há uma atitude totalmente diferente, entretanto, entre aquelas pessoas que seguem o estilo de vida do Cristo. Para elas, é normal e natural amar o próximo como a si mesmo, pois evoluíram para além do estado de consciência de sobrevivência e autopreservação.
Elas chegaram a um ponto em seu desenvolvimento que pode ser descrito como consciência de Cristo. Esta é a consciência que normal e naturalmente ora pelo inimigo e perdoa 70 vezes 7. Essa consciência não tem vestígios de vingança ou punição, de olho por olho e dente por dente. Se, a qualquer momento, nos voltarmos para Deus em busca de cumprir um desejo, ainda que seja bom, ainda não espiritualizamos nossa consciência, porque a consciência espiritual é uma consciência que não dá poder a nada ou a ninguém. Não precisa de um poder divino. Isso não é acabar com Deus. É um reconhecimento de que Deus existe. É um pleno descansar em Deus. A consciência que não teme os poderes externos é a presença de Deus e o poder de Deus. E este é o poder espiritual. Um relaxamento completo do poder, de desejar o poder ou de tentar contatar o poder, nos deixa em um estado de ser. E este é o poder espiritual liberado. Enquanto houver pessoas lutando contra condições más, haverá condições más para combater, porque a mente que acredita em dois poderes ainda está criando condições de bem e de mal. Somente quando retirarmos o poder deles, quando pararmos de lutar contra eles, esses poderes malignos deixarão de existir. O trabalho mundial, no qual os alunos do Caminho Infinito se envolvem, não está lutando contra pessoas más ou condições más. Está retirando o poder deles e os alunos se tornando transparências tão claras que o Cristo pode fluir através de sua consciência e dissolver as imagens dos sentidos. Os alunos do Caminho Infinito não oram pela paz ou pelo bem temporário. Sua oração pelo mundo é a compreensão do não poder da mente carnal e da natureza de Deus como consciência individual. A consciência humana universal é o que constitui a crença em dois poderes e, portanto, cria as condições deste mundo, mas é o reconhecimento do indivíduo da falta de poder desta mente carnal universal com suas imagens que libera o Cristo na experiência humana. Cada vez que temos uma experiência que prova o não poder de qualquer coisa a que o mundo dá poder, não estamos apenas diminuindo a crença universal, mas também tornando possível que alguém, em algum lugar, receba o que liberamos na consciência. Os 50 ou 60 mil de nós que estão estudando o Caminho Infinito e que, em algum grau, estão impessoalizando o bem e o mal, são responsáveis por outros adotarem este mesmo princípio, porque há apenas uma consciência. Este é um princípio de vida ainda não conhecido pelo mundo em geral, mas compreendido pelos estudantes do Caminho Infinito por meio do estudo de seu ensino. Os efeitos desse princípio foram sentidos por todo o tempo conhecido, mas o princípio em si não havia sido revelado. O Caminho Infinito é um dos primeiros ensinamentos puramente místicos dos dias modernos. É a consciência iluminada aparecendo na experiência humana como a consciência daqueles indivíduos prontos para ela, mas uma atividade de Deus,
a verdade revelando-se na consciência humana. Não poderia ser limitada aos poucos que escrevem ou leem a mensagem. Na verdade, somos apenas transparências através das quais esta mensagem deve chegar ao mundo inteiro. Você pode testemunhar que é isso que está acontecendo. Em todos os lugares, indivíduos estão recebendo essas comunicações e livros estão sendo escritos, apresentando ideias novas para aqueles que não são estudantes do caminho infinito. Esses agora estão alcançando a consciência humana em todo o mundo. O que você está lendo nos jornais é apenas o produto das influências kármicas boas e ruins das gerações anteriores. O que está acontecendo no mundo em todos os lugares é de natureza libertadora e, embora o mundo não esteja ciente do significado dos eventos que estão ocorrendo agora, daqui a 20 ou 30 anos, ele verá seu significado, conforme as pessoas lerem relatos desses eventos em seus livros de história. Existem muitas provas de que o princípio da despersonalização está sendo liberado na consciência e, à medida que continuamos nosso trabalho, é inevitável que este princípio apareça em um lugar e depois em outro. O falecido Papa João fez inovações que, se compreendidas, surpreenderiam o mundo e são uma indicação do grau em que ele foi responsível a qualquer verdade espiritual que esteja ativo na consciência. Que isso é verdade fica evidente a partir de uma citação de um artigo do jornal de Walter Lippmann. Ao ir além do clero e dos fiéis de sua própria igreja, para todos os homens de boa vontade, incluindo os inimigos declarados de sua igreja, o Papa baseou o argumento de sua mensagem não na revelação e nos ensinamentos inspirados da igreja, mas em um princípio filosófico. Nunca se deve confundir erro e a pessoa que erra, diz o Papa. Quem erra é sempre e antes de tudo um ser humano e conserva a sua dignidade de pessoa humana em todos os casos, devendo ser sempre considerado e tratado de acordo com essa elevada dignidade. Além disso, em cada ser existe uma necessidade que é congênita à sua natureza e nunca se extingue, obrigando-o a romper a teia do erro e abrir sua mente para o conhecimento da verdade. A encíclica do Papa parece ter sido estipulada depois de decidir que chegou o momento em que é honroso e útil reafirmar a velha filosofia para a era moderna. Aqui está o princípio da divindade do homem, mesmo quando ele é um pecador. E aqui está o princípio da impessoalização, que, até onde sei, não foi incorporado em nenhum ensinamento religioso desde os dias do Mestre. O Mestre usou o princípio da impessoalização em todos os seus ensinamentos quando disse: quem me constituiu juiz entre vós? Nem eu te condeno. Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Pode ser mera coincidência que a mensagem de Páscoa do Papa foi dada aproximadamente no mesmo mês em que a edição de brochura Honesto para com Deus, do Bispo Robinson foi lançada? É mera coincidência que a cura espiritual esteja se tornando um assunto tão importante nas igrejas hoje? Ou tudo isso
é o resultado da obra mundial que vem sendo realizada ao longo dos anos? Os filhos das gerações futuras provavelmente se perguntarão como alguém poderia ter se entregado a uma relíquia da Idade das Trevas como a personalização e, surpreendentemente, eles, sem dúvida, se beneficiarão mais com este ensino dos que os da geração atual. Isso ocorre porque as gerações vindouras nascerão em um nível de consciência espiritual mais elevado do que aquele em que nascemos. Aqueles que nasceram nessa consciência superior não serão criados como temos sido, com a ideia de benefício próprio. Uma vez que percebemos que o único poder que existe é o poder de nossa própria consciência, como então seria possível temer o que o homem mortal pode fazer contra nós? Como podemos falar de onipotente onipresença e, ao mesmo tempo, estarmos sujeitos às crenças universais? A única razão pelo qual sofremos de qualquer coisa é por causa de um mal feito universal surgido da mente carnal, que é composto de todas as teorias e crenças de natureza mental ou material. Todo o mal é a projeção da mente carnal, a crença em dois poderes. O antídoto é o reconhecimento do não poder, e o grau de consciência desse não poder é a medida de nosso progresso na consciência espiritual. Essas verdades são declaradas claramente nas Escrituras, mas, quando se trata de vivê-las, nem mesmo começamos a arranhar a superfície. O desenvolvimento da consciência espiritual começa quando liberamos todos os conceitos de Deus, no reconhecimento de que o eu que busca Deus é Deus. Então, quando nos sentamos em meditação, não nos importamos com nenhuma condição do mundo ou com qualquer pessoa do mundo, e nos tornamos um estado de receptividade para ouvir a voz mansa e delicada. Quem me convence do pecado? Quem me convence que qualquer presença ou poder, exceto aquele que eu sou? Observe que você não tem aquele separado e a parte do eu sou, ou então você está fora de foco. Observe que você não tem conceitos de Deus, porque isso é uma projeção de uma imagem, e isso é idolatria. Quanto mais esses princípios do caminho infinito forem reconhecidos por pessoas fora do caminho infinito, mais você saberá que este trabalho está permeando a consciência humana. Provavelmente, todas as pessoas nas igrejas que estão engajadas em atividades de oração em todo o mundo estão orando pela paz na terra. Mas a paz nunca pode vir à terra enquanto a consciência do homem permanecer o que é hoje. De que adiantaria a paz enquanto a consciência permanecesse no nível humano? Isso significaria apenas um intervalo entre as guerras. Primeiro, a consciência do homem deve mudar. Então, quando estamos fazendo nosso trabalho mundial, vamos nos apegar aos nossos dois princípios fundamentais, de que Deus constitui a consciência individual e que a mente carnal não é poder, mas é o braço da carne, um nada. Então, testemunharemos uma mudança na consciência individual e as gerações futuras nascerão nesse estado superior de consciência. A consciência espiritual, então, não luta contra o mal,
nem acredita que o poder espiritual pode ser usado. Reconhece o poder espiritual como graça divina. Pense muito no termo poder espiritual e tente obter uma compreensão mais clara do que realmente significa. Lembre-se de que não é um poder sobre nada ou ninguém, não é um poder a ser usado. O poder espiritual não é um poder temporal. O poder espiritual é um estado de graça.